para a gente conversar um pouquinho. Isso, beleza. Então, bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês. E a gente vai hoje, né, conversar um pouquinho a respeito de literatura. Nós estamos nessa conversa literária aí, a partir também da semana passada, quando a gente trabalhou, né, viu um pouquinho a respeito do gênero textual resenha, e a atividade que vocês têm que desenvolver, que é a produção de uma resenha, né, de um texto da nossa literatura universal, um texto, né, clássico da literatura universal, que é Dom Quixote. Então, para não, né, não deixar aí de realizar, não deixar para a última hora também, né, eu deixei um tempinho aí até o dia 18 para vocês me entregarem. Eu vi que tem uma pessoa que já entregou, eu já vou corrigindo, tá? À medida que vocês forem enviando lá no Siga a tarefa, eu já vou começar a correção e devolver a correção, tá? Porque também isso me adianta, né? Porque a turma de vocês está uma semana, por conta do feriado da semana passada, a turma de vocês está uma semana na frente de conteúdo do que as outras turmas, porque o segundo Eletroinfo tem aula na quinta e sexta, e semana passada foi feriado, eles não tiveram atividade da semana passada, e vocês tiveram, né? Então, a de vocês vence no dia 18. Então, eu já vou fazendo. Quem quiser mandar aí, já pode ir mandando, né? Quem já fez, quem está prestes a fazer, já pode mandar que eu vou corrigindo, tá? Me adianta bem. Também. Ok? Então, gente, falando um pouquinho e pensando um pouquinho também, a obra de Dom Quixote, ela é muito importante, né? E ela vai trazer, a partir dos estudos da nossa literatura, a gente começa a entender, né, todo aquele processo também de criação da obra Dom Quixote dentro de um determinado contexto histórico. Então, nós vimos que, né, a primeira manifestação de literatura, de registros literários, né, em língua portuguesa, foi com o trovadorismo, né, com as cantigas trovadorescas, no período, durante um certo período ali da Idade Média, né, chamado de trovadorismo, esse movimento literário, né, com algumas características importantes. E que esse movimento literário, trovadorismo, vai continuar influenciando a produção literária ao longo dos séculos, né, ao longo até a gente percebe influências da literatura do trovadorismo ainda hoje no século XXI, tá? Queria só confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Então, tá dando para me entender direitinho? Bom dia, Elisa. Eu estou vendo aqui na minha imagem um certo delay aqui, mas eu queria só confirmar se o áudio está certinho. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Então, tá bom. Então, gente, com relação ao humanismo, que é esse movimento literário, né, que nós estamos estudando nessa semana, eu vou apresentar para vocês aqui algumas características, né, principais desse movimento e quais os contextos, né, em que contexto de produção que se dá esse movimento literário, tá certo? Então, a gente tem um nome, né, todo movimento da literatura, né, ele vai surgir a partir de determinados acontecimentos, né, de determinados fatores e acontecimentos históricos que vão influenciar a produção literária, artística, a produção cultural de determinado período, né, de tempo. E aí, aquelas obras que possuem características comuns, elas são reunidas, não é? E aquele período de tempo
que têm determinadas características, obras que têm determinadas características comuns, elas são reunidas e esse período é denominado, né? É dado um nome para esse período. Então, o humanismo é um período da literatura e também da cultura de um modo geral, né? Da produção de saber, da produção de conhecimento, no finalzinho do período medieval. Então, nós temos uma primeira época da literatura medieval, que é o trovadorismo, que vai aí do século XII ao finalzinho aí do século XIV, e entre o século XV e o século XVI, nós temos essa segunda época do período medieval denominado humanismo. O que acontece? Qual que é a principal característica com relação a essas duas formas de produção literária? O primeiro período medieval, que é o trovadorismo, ainda está muito marcado por uma tradição oral. Então, as cantigas trovadorescas, né, as cantigas de amigo, de amor, as cantigas de escárnio e de maldizer, elas eram feitas, né, apesar de haver, a partir daí, registros escritos, né, dessas cantigas reunidas nos cancioneiros, que é o nome, né, desse registro das cantigas, é chamado de cancioneiro. As cantigas, elas eram feitas para serem cantadas, né, ao som de instrumentos musicais. Por quê? Porque a tradição oral e, né, aquelas formas de composição com poesias mais curtinhas, com versos em redondilhas, né, de 5 ou 7 versos, redondilha maior ou redondilha menor, então são mais musicais e mais fáceis de ser memorizadas. Então, as cantigas tinham essa característica. A partir do momento, aí a gente tem que pensar no humanismo, né? Esse segundo momento do período medieval, esse segundo momento da literatura em língua portuguesa, ele coincide com acontecimentos históricos. Então, a partir do século XIV, final ali do século XIV, quando há a expulsão, há aí uma expulsão, não, né? Há uma modificação na estrutura social daquele período. Então, o trovadorismo, né, o aspecto social, a organização social do trovadorismo era a partir do sistema feudal. A partir do século XIV, final do século XIV, início do século XV, Portugal começa a viver um novo período. Então, ele se torna, há uma configuração de um Estado, né, independente, em que o galego-português, como língua, ele vai se separar ali, o português vai se separar do galego, né, e a língua portuguesa, ela começa a adquirir a forma do português moderno, né? Então, ou seja, é um Estado independente, possui uma língua e uma cultura mais solidificada a partir do século XIV, e aí também começa a aparecer, né, a se desenhar na estrutura social uma nova classe social, que é a burguesia, né? Por conta do excedente de produção, há uma necessidade aí de comercialização desse excedente de produção, com as técnicas agrícolas que foram sendo desenvolvidas ao longo dos séculos, né? E aí há esse excedente de produção, essa necessidade de comercialização, e com isso aparece aí uma nova classe social, que é essa burguesia comercial, né? E aí os interesses dessa burguesia, né, ficam mais voltados para assuntos mais práticos, como a política, como a própria navegação, que tem início com isso, né, com essa comercialização, e o próprio comércio. Então, e também por conta de que no século XV, a imprensa é criada e aperfeiçoada por Gutenberg. Então, o fato dessa, né, essa criação da imprensa traz novas formas de registro. Então, isso vai impulsionar os textos em prosa. Então, a partir do humanismo,
começam a surgir também esses textos em prosa, não tanto as poesias, as cantigas, quase que entre o século XIV e XV, quase que a poesia trovadoresca, ela desaparece. Ela é retomada ali com a poesia palaciana, que é reunida todas as formas de composição feitas ali, composição poéticas, né? Feitas ali entre os séculos XIV e XV, elas são reunidas no chamado Cancioneiro Geral. Quem fez esse trabalho de reunir esses textos foi o Garcia Rezende. Ele não é o autor, ele é o organizador do Cancioneiro, né? Outras formas de composição do humanismo, diferentes em relação à prosa do trovadorismo, é que no trovadorismo nós tínhamos as novelas de cavalaria, né, os grandes cavaleiros medievais, que tinham, né, uma determinada função, né, de defender por honra e glória do próprio cristianismo. Então, né, porque a principal característica que marcava toda a composição do trovadorismo era o teocentrismo, né, as agiografias, que eram as histórias de santos, os cronicões, que eram os registros históricos, mas eram registros históricos muito parciais, né? Era a visão da própria nobreza e do clero com relação a essa história, né? E os nobiliários, que eram eram os registros das genealogias familiares. Então, mas, obviamente, né, a genealogia das famílias da aristocracia, da nobreza, né? Daquele sistema feudal. Já no humanismo, as crônicas históricas de Fernão Lopes, elas continuam a trazer essa perspectiva, né, esses registros históricos, por conta até mesmo das navegações que começam a surgir, desse processo de comercialização, dessa nova classe social que surge nesse período, há essa necessidade de registro, né, dessa história. Ainda sob a perspectiva da nobreza, mas aparecem nessas histórias, nesses registros, aparecem figuras do povo, coisa que não acontecia no período do trovadorismo, né, nos cronicões do período trovadoresco. Então, nas crônicas de Fernão Lopes, o que há de inovação, não é que ele vai inserir, né, nessa história, nesse registro, figuras do povo. Então, é o que marca, né, as crônicas históricas do Fernão Lopes. E no teatro, o humanismo do século XIV, final do século XIV, início do século XV, vai trazer, né, o teatro a partir de uma figura principal da língua portuguesa, que é o Gil Vicente. Ele introduz o teatro popular. Porque antes existia teatro, existia, né, os mistérios, os milagres e as moralidades instituídas a partir das festas que aconteciam na nobreza, dos autos de Natal. Então, no Natal, aconteciam as peças que eram encenadas em homenagem ao nascimento de Jesus Cristo. O que acontece com o Gil Vicente? Ele continua produzindo esses autos, né, que são essas peças que tinham esse cunho religioso, né, mas ele inova quando ele não produz autos de Natal, não é em homenagem ao nascimento de Jesus Cristo, mas para configurar uma determinada crítica ao próprio ser humano. Então, essa tradição começa porque ele vai encenar, ele vai produzir uma peça, né, um auto, um monólogo, no nascimento do filho do rei, fora do Natal, fora da questão religiosa, né, da data religiosa. Então, aí institui-se essa tradição. E aí ele é convidado para produzir outros textos, né, e vai organizar as festas na corte, mas ele usa desse artifício para produzir peças de teatro com esse cunho moralizante, né? Não necessariamente com um cunho religioso, mas com um cunho
com uma ideia moralizante, de visão de ser humano, a questão do ser humano, dos vícios e do caráter humano mesmo, tá? É essa análise que ele faz nos textos. E por que o nome humanismo nesse movimento literário? Porque os humanistas que começam a surgir principalmente na Itália, né, muito por influência lá há uma retomada dos valores clássicos, da antiguidade clássica, como eu disse para vocês num outro momento, né, os valores gregos e latinos, né, lá da antiguidade, são retomados nesse período, tá? Então, há uma valorização do belo, da perfeição, da forma, e o pensamento voltado para o próprio ser humano. Então, é essa oposição entre o teocentrismo medieval e o antropocentrismo, que vai ficar ainda mais evidente com o Renascimento no século XVI. Então, vamos dizer que esse período aí do século XV é um período de transição entre essa perspectiva teocêntrica, né, e a perspectiva antropocêntrica. Então, nós temos os homens empenhados numa reforma educacional, né? Então, a partir da figura de Dante, principalmente de Petrarca e Boccaccio, esses três autores italianos, eles vão pensar numa reforma da educação, né? A educação do homem a partir dos estudos das humanidades, né? Dos estudos do próprio homem como centro, né, da razão, do pensamento. Então, é o pensamento racional que começa a predominar em cima da emoção do pensamento teocêntrico medieval, tá? Então, é essa visão, é esse período de transição que até um pouco, que mostra uma visão muito dualista da realidade também, a questão do bem e do mal, né, uma visão maniqueísta também, né, o maniqueísmo é essa oposição entre o bem e o mal. Então, assim, a partir do momento também em que eles não, quase que a poesia, a cantiga medieval, ela quase desaparece, a poesia, ela começa a assumir uma nova forma. Então, o verso decassílabo, o verso de 10 sílabas poéticas, o verso maior, né, mais trabalhado, mais elaborado, que não é para ser cantado, mas é para ser declamado, ele aparece com mais força, tá? A partir do humanismo, nas poesias de Dante, de Petrarca e de Boccaccio. E esses autores italianos vão influenciar a poesia em língua portuguesa produzida nesse século XV, tá? Então, qual era a visão humanista de mundo? A cultura pagã, anterior ao aparecimento do cristianismo, né, anterior ao nascimento de Cristo e ao aparecimento do cristianismo, era mais rica e expressiva, porque ela valorizava o indivíduo, os feitos heróicos do indivíduo, sua capacidade de dominar e transformar o mundo. Então, muitos desses autores vão buscar influência nos autores clássicos, como Homero, Virgílio, né? Dante, por exemplo, pega Virgílio para si, como um modelo a ser seguido, né? Virgílio é o autor de Eneida, que é um poema épico dessa antiguidade clássica, né? Que vai falar sobre Enéas, o grande personagem, né, da história da Guerra de Troia. Ele é resgatado ali da guerra, né, de Troia, e ele vai sair pelo Mediterrâneo aí, em busca de novas conquistas, novas terras, e chega na região onde é a Itália, né? Então, é como se ele fosse o principal, o responsável pela formação, né, do território italiano ali. Então, é essa história que enaltece o grande herói romano, né, que vai ser responsável pela cultura italiana, pela disseminação dessa cultura, e aí eles vão valorizar essa perspectiva. Então, muito dessa oposição
né, entre o teocentrismo e o antropocentrismo que começa a surgir aí. Então, essa poesia que é produzida nesse período em Portugal, chamada de poesia palaciana, que é reunida num cancioneiro, ela vai ainda, como é um período de transição, ela vai aparecer com várias configurações, ainda com alguma influência do trovadorismo, mas com muita influência do pensamento desses autores italianos, né? A questão do amor, ela é cantada nessas poesias, mas a partir de uma visão, principalmente trazida por Petrarca, do neoplatonismo. O que é o platonismo? Né? Platão dizia que existe uma perspectiva, né, do mundo inteligível, que é o mundo real, é o mundo inteligível, e o mundo sensível, né? É o mundo ideal. Então, nessa relação entre o mundo inteligível e o mundo sensível, ele traz essa perspectiva mais próxima, né, da perfeição. Então, a busca pela perfeição, pela forma perfeita na composição poética, pelo amor perfeito, né? E ele faz uma oposição em relação ao desejo. Então, há essa concepção de que, né, o desejo, ele é como se fosse um elemento que atrapalhasse a concretização desse amor, né? Que se há desejo e esse amor se concretiza, esse amor deixa de ser puro. Então, a pureza, a beleza dos sentimentos, das emoções, ela precisa estar num plano sensível e não num plano inteligível. Então, o desejo, às vezes, é um elemento que atrapalha, né? Porque o desejo traz a concretização do sentimento amoroso, e aí, né, o sentimento amoroso deixa de perder a sua essência. Perde a sua essência, não é? Nesse sentido. Então, a gente tem aqui dois exemplos. O primeiro exemplo de uma poesia palaciana, do Aires Telles, ainda está presa a essa perspectiva do trovadorismo. Ele canta, né, há uma idealização amorosa, né, mas, ao mesmo tempo, ele fala sobre o desejo, né, sobre aquilo que lhe perturba o coração com relação a esse sentimento amoroso. Então, ele diz: meu amor, tanto vos quero, que deseja coração 1000 coisas contra a razão. Porque, se não vos quisesse, como poderia ter desejo, eu me visse, do que nunca poder ser? Mas com tanto desespero, tenho em mim tanta afeição, que desejo coração. Então, ele está dizendo sobre, né, a questão do desejo, sem o qual esse verdadeiro amor não existe. Então, isso está muito próximo à questão da idealização do sentimento amoroso no trovadorismo, né? Já no segundo texto, ele traz essa perspectiva de que o desejo, né, ele conduz, ele não conduz a essa realização amorosa, né? Na verdade, o desejo, ele conduz à realização amorosa e, portanto, ele vai pôr fim ao próprio amor. Ele põe fim ao amor puro, ao amor idealizado. Então, ele diz assim: meu amor, tanto vos amo que meu desejo não ousa desejar nenhuma coisa. Porque se a desejasse, logo a esperaria, e se eu a esperasse, sei que a vós a nojaria. 1000 vezes a morte chamo, e meu desejo não ousa desejar-me outra coisa. Então, é essa perspectiva até, né, conflitante do homem, porque é o plano sensível, né, é o plano das ideias, né, da idealização pura, né, sem o desejo, porque o desejo é o elemento que vai trazer essa concretização amorosa, e essa concretização amorosa é o que vai perturbar o próprio amor, que é um sentimento puro, nobre, né? Assim como os clássicos, né, cantavam nos seus textos,
nos textos épicos, né? Em Homero, em Virgílio, que eles buscam essa inspiração. Então, assim, é um período meio conflitante, né? Um dualismo muito marcado aí. E aí, como eu disse para vocês, a sociedade feudal, ela aparece com uma nova configuração, uma nova classe social que começa a surgir, né, a partir da burguesia, e ela vai refletir, a literatura, obviamente, ela reflete esse contexto, né, então ela traz uma perspectiva sob o olhar dessa burguesia. E a gente tem uma obra aqui de 1434, um quadro, que retrata essa classe social que vai surgir, né, e quais os interesses dessa classe. Então, você tem aqui, um casamento, né, é o retrato de um casamento, que a gente pode observar, a partir de alguns elementos aqui, alguns conceitos. As mãos, né, colocadas aqui, né, eles de mãos dadas, que mostram aí essa consumação, esse acordo, né, esse casamento financeiramente bem sucedido, que era o grande interesse da burguesia. A fidelidade, olha, tem um cachorrinho aqui que aparece, né? O cachorrinho aparece aqui no chão, como símbolo de fidelidade, né? A barriguinha protuberante dela aqui, ressaltando aqui, né? Também o símbolo da fidelidade. A cor vermelha aqui da cama, né? Da alcova, também um símbolo do amor, da paixão. E uma coisa curiosa que a gente só sabe quando a gente estuda, né, profundamente esses elementos, são essas sandálias aqui deixadas de lado aqui, no cantinho da tela, que representam que esse casamento é um casamento cristão, era a tradição da época. Para identificar, você vê, né, as vestimentas estão muito bem vestidos, muito bem ornamentados, né? Pertencem a essa classe social aí que começa a tomar terreno dentro desse período, né? E essas sandálias aqui, elas demonstram que é um casamento cristão. Então, são as representações, né, de que uma classe social traz para uma determinado período, né? E aí, como eu disse para vocês, as grandes influências desse período do humanismo em Portugal, né, com algumas configurações diferentes, a gente tem dos autores italianos, Dante, Petrarca e Boccaccio. Dante é o autor, o grande poeta, autor da Divina Comédia, que é um texto, né, um poema também épico, inspirado em Virgílio, em que ele vai fazer um caminho, né, uma passagem do inferno, passa pelo purgatório até chegar no paraíso. Então, percebam esse efeito moralizante que vai sendo construído com essas imagens. E Dante, né, ele vai numa barca, né, essa barca é conduzida por Caronte, que é esse sujeito aqui que está de costas, tá? Caronte, ele vai conduzir essa barca em que vão, né, o Dante, que é esse sujeito retratado aqui com esse capuz vermelho, e o poeta Virgílio, grande clássico, poeta clássico, que é a influência, né, de Dante Alighieri. E eles vão passando pelo inferno, pelo purgatório, até chegar no paraíso, e vão analisando determinadas figuras, né, e determinadas representações de classes sociais que eles vão identificando pelo caminho, né, ou no inferno, ou no purgatório, e até mesmo lá no paraíso. Então, eles vão fazendo análises do comportamento humano, né, do comportamento social, nessa passagem. Essas pessoas que estão aqui na barca, esse é um quadro, né, de 1822, bem depois, né, desse período, retratado por Delacroix,
e ele coloca essas pessoas que estão fora da barca aqui, parece que, né, desesperadas, tentando entrar na barca, são os iracundos, são os condenados, aqueles que foram condenados a ficar no inferno, né? E ele vai prestar, é uma forma de composição inovadora, porque ele é, ao mesmo tempo, o narrador, né? Ele escreve em primeira pessoa, e ele é um personagem do poema, né? O próprio Dante, e ele, muitas vezes, ele interage com o interlocutor. Isso não acontecia até então. Então, é uma inovação na literatura. Divina Comédia traz essa inovação, porque ele vai interagir, muitas vezes, com o interlocutor, né? Então, ele vai cantar, e acompanhado por Virgílio, que é o grande criador dessa ideia, né, da nação italiana, da força do Império Romano, não é? Porque, na verdade, também, Virgílio, quando escreve Eneida, foi por encomenda, né, para retratar em Enéas o grande herói romano, né? Então, foi por encomenda do imperador César Augusto, tá? Que ele escreve Eneida. Então, também é uma obra política também, né? Então, ele vai cantar essa passagem que ele vai fazer, né, entre o inferno e o paraíso, acompanhado do seu grande mentor intelectual, que é Virgílio, tá? E aí, também sob influência dessa forma de composição, Gil Vicente aparece para trazer os seus autos. Então, esses autos, como eu disse antes, ele não vai fazer nenhuma crítica, ele traz o riso, traz o humor como uma forma de reflexão. E não é para atingir nenhuma instituição, mas os homens, né, o homem, o ser humano, né, independentemente da classe social, da raça, do sexo, da opção religiosa, na concepção do Gil Vicente, o homem é egoísta, falso, mentiroso, orgulhoso, frágil diante da carne e do dinheiro. Então, ele vai retratar essas figuras sociais, né, essas figuras da sociedade nos seus autos. E um grande exemplo disso é o Alto da Barca do Inferno. Deixei lá para vocês no Siga um resuminho lá do Alto da Barca do Inferno, e também tem uma cena do Alto da Compadecida, que é uma composição brasileira, né, do nosso autor Ariano Suassuna, muito baseado no Alto do Gil Vicente. Então, o Alto da Compadecida, né, nas figuras do Chicó e do João Grilo, né, a gente tem essa crítica a esses elementos da sociedade. Quem tiver a oportunidade de assistir, não assistiu ainda, que assista, porque vale a pena. Então, aqui, né, é um exemplo de uma parte que é no início do Alto da Barca e a outra do final do Alto da Barca. Que ele a barca está lá, o diabo tem a barca do anjo e tem a barca do diabo. E o diabo, ele tem um ajudante. O anjo não tem ajudante, não. O diabo tem um ajudante. Porque o diabo sempre tem ajuda, né? Então, o diabo, ele vai chamar, né? Vem cá, que a barca está aqui, vem cá, e o companheiro, né? O companheiro do diabo fala, feito, despeja aquele banco para a gente que virar. Então, põe um banquinho aí, porque vem muita gente, né? Tem muita gente para sentar nessa barca. E, como de fato, né? Os personagens, eles vão passando por vários personagens que representam várias camadas sociais e eles vão entrando, né? Muito a contragosto, mas eles vão entrando na barca do diabo e a barca do anjo vai ficando vazia. No final, quem é que entra na barca do anjo? Os cavaleiros medievais. Então, assim, há esse efeito moralizante, mas ainda há uma certa tendência teocêntrica, né? Quando ele coloca na barca do anjo esses cavaleiros medievais, porque foram aqueles que saíram, né, na defesa da honra e da glória do cristianismo, não é? Na conquista de novas terras, para
salvar os pagãos, então esses é que serão salvos. Morreram em nome de Deus. Então, ainda tem essa influência do teocentrismo muito marcada no alto da barca do inferno, né? Na cena em que os cavaleiros, eles entram no barco do anjo, né? Eles são salvos. O resto fica, né? Fica na barca do diabo. Essa visão maniqueísta, essa visão aí, né, entre o bem e o mal, ela fica muito clara no alto da barca do inferno, porque ele critica o ser humano, ele traz, né, mas o que a gente percebe, que a gente sabe, né, é que o ser humano, ele tem essas duas perspectivas, né, que prevaleçam o bem, mas o ser humano, ele tem sentimentos, às vezes, ruins, ele tem sentimento de raiva, né, de ansiedade, de medo, né, são sentimentos ruins, mas isso faz parte do próprio ser humano. Mas isso é colocado de uma maneira muito evidente, esse maniqueísmo muito evidente no alto da barca do inferno. Tem um outro alto dele, que eu acho muito interessante também, que é o alto da Lusitânia, em que ele tem os personagens todo mundo e ninguém. Ninguém pertence, é uma pessoa de classe pobre, e todo mundo é uma pessoa de classe rica. E ali eles estão conversando, né? E o diabo, que aparece com outro nome, é o Beelzebub, né? Então, percebam que é muito interessante a gente observar que o diabo, ele aparece com vários nomes, né? Ou ele é diabo, ou ele é Beelzebub, ou ele é coisa ruim, ou ele é qualquer outra coisa, ele tem vários nomes, mas Deus tem um nome só, né? Sempre aparece nessas obras, né? Nesse efeito moralizante que, né, esse cunho religioso que é trazido também, Deus é um só, e o diabo tem várias faces, né, tem vários nomes. E aí a gente percebe isso na literatura, lá na frente, quando o Guimarães Rosa vai fazer Grande Sertão Veredas, ele traz essa perspectiva também. Em Grande Sertão, o diabo aparece de várias formas, sob várias formas e com vários nomes também. Influência desse período medieval. Então, ele diz assim, olha, ninguém que anda tu aí buscando, 1000 coisas anda a buscar. Delas não posso achar, porém ando porfiando por quão bom e por fiel. O que acontece? Todo mundo e ninguém estão buscando alguma coisa que eles não sabem o que é, né? E eles não sabem. E o diabo entra na conversa e diz, essa é boa experiência. Dinato, escreve isso bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Então, assim, é uma crítica muito feroz, muito direta ao ser humano, né? Fazendo aí um jogo de palavras com os personagens, né? Ninguém busca consciência e todo mundo busca dinheiro, né? Todo mundo diz, busco honra muito grande, e eu virtude, que Deus mande que tope ela já. E aí o Beelzebub vai dizer, né, que outra adição nos acude, escreve logo aí a fundo, que busca honra todo mundo e ninguém busca virtude. Todo mundo busca honra, né, ser reconhecido, ser valorizado, mas ninguém busca virtude, né, ninguém busca ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa do bem. Então, essa crítica muito feroz ao ser humano de um modo geral, né, não a determinadas instituições, não a igreja, ou ao clero, ou a nobreza, ou a própria burguesia, mas ao ser humano de um modo geral, né? Um estatuto universal que ele coloca nas obras, nas produções dele, tá? Então, assim, esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder entender um pouco, né, dessas composições. Deixa eu parar a apresentação aqui. Dessas composições do humanismo, porque são composições que pertencem a um período de transição muito importante, né? Esse período de transição para a nossa literatura, para a compreensão daquilo que a gente lê e daquilo que a gente escreve também. Porque isso tudo vai compor um repertório, né? Um repertório
vai compondo repertórios. Quando nós vamos analisar, aí eu vou puxar a sardinha lá para o terceiro ano, né? A questão da redação do texto dissertativo argumentativo, ele depende muito, para você fazer uma boa argumentação, depende muito dos repertórios que você coloca com relação a determinados problemas sociais. E a literatura, a história, de um modo geral, ela faz isso. Ela traz um repertório muito rico para a gente poder relacionar com os problemas sociais que a gente verifica hoje no século XXI. Então, é muito importante a gente prestar atenção na literatura para ir guardando esses repertórios aí para nossa os estudos, né, da redação, desse dissertativo mentativo. É muito importante. Bom, gente, por hoje é isso que eu queria passar para vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E, né, se não agora, pode fazer contato comigo. As atividades estão lá, tá? Se tiver alguma dúvida com relação às questões, podem entrar em contato comigo, tá bom? Eu vou interromper a gravação aqui. Beleza? Vou interromper.